Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje quero convidar o Benzedor para a gente trazer um pouco mais de informações a respeito do karma. O que é o karma, quem é que cuida dessa cobrança, se é que a gente pode chamar assim, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre como lidar com isso e de onde vem. Gratidão a Cristo, grande Pai, a grande Mãe, aos nossos mentores luminosos, gratidão Benzedor por estar aqui conversando mais uma vez com a gente. Gratidão, meu repórter querido, gratidão ao grande Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, à grande Mãe, nossa Virgem Mãe Santíssima, aos nossos mentores e mentoras luminosos e sagrados. Obrigado por mais um podcast, mais um tempo de semear, de plantar, e um obrigado a todos e todas, muitas bênçãos do Divino Coração da Virgem Mãe Santíssima. Benzedor, o que é o karma? Repórter, ao ver do Benzedor, karma é algo, uma dívida que o espírito contraiu. E sempre uma dívida contraída na Terra, no nosso plano. Um mal causado, o mal que gerou sofrimento, dor, pavor no nosso próximo. Ou em alguns próximos, no plural. E de que forma que a gente carrega esse karma para outras experiências, para futuras encarnações? Repórter, como carregamos? Nós temos um tempo exato, um tempo limite para estarmos aqui na Terra, né? Como diríamos, vivo, como a maioria fala, né? Eu vou falar no popular que é para todos compreenderem. Repórter, então, se por exemplo temos aqui um tempo que limite 60 anos para estarmos aqui de passagem. Nesses 60 anos teremos boas ações e de repente algumas más ações, né? E nesses 60 anos, é 60 anos para nós plantarmos, né? Agora, o que vamos plantar em 60 anos não tem como plantarmos e colhermos, né? Então, a colheita fica por uma próxima. É isso que o Benzedor compreende. Então, 60, se nós plantarmos o certo, semearmos o certo, repórter, não teremos o karma, a lei do karma. O karma só teremos se agirmos contra, sermos contrário o que diz as leis divinas de Nosso Senhor. Se semearmos o mal, a dor, se formos apegados em bens materiais, se nos intitularmos dono do outro, da vida do outro, se julgarmos, aí vamos contrair a dívida chamada karma. Num episódio passado, a gente falou sobre um tipo de doença que se chama de hereditária, né? Que vem de família, assim. E esclareceu pra gente que às vezes é um mal feito coletivamente que acaba recaindo sobre aquelas pessoas. Isso pode ser visto como karma também? Pode sim, repórter, bem lembrado. Pode, realmente. Repórter, eu falei essa parte aqui num episódio, mas eu vou, como esse é o tema, eu vou frisar novamente. Repórter, um karma. Uma mãe me disse assim: Benzedor, a minha filha está com tal problema num dos membros superiores. Mas eu estou feliz com ela porque ela já fez diversos tratamentos e nenhum deram resultado até hoje. E uma pessoa orientou ela a ir num lugar muito conhecido, um lugar de renome. E ela está bastante otimista, ela está bastante feliz porque essa pessoa que orientou ela disse para ela assim: lá todos que vão são curados, são ajudados. E se tu ir, tem certeza que tu também será.
Repórter e a mãe falando isso pro benzedor, e o benzedor atento, como atento estou sempre que me relatam algo, né, repórter, e ainda mais sendo algo de saúde. Então, assim, algo bem simples, assim, para os amigos e amigas compreenderem o que é um karma. Repórter, eu escutando aquilo e também aquela mãe falando assim, faceira e contente com isso. E uma pessoa que se diz caminhar também num caminho de luz. O benzedor atento, escutando, e o mentor do lado. E o mentor também atento, e essa mãe me diz assim: ô meu amigo, e vai dar tudo certo, né? Ela virá de lá curada, né? E aí o benzedor te diz assim, repórter: temos que conhecer o nosso lugar, não podemos ter arrogância e nem querermos ser os donos da verdade, de tudo saber. Existe o dono da verdade, o dono da razão e o dono de tudo. E ele é chamado Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois Vossa Santa Mãe. O benzedor ali escutando, atento, daqui a pouco mais o mentor me orienta sobre esse assunto e me diz assim: meu filho, de nada vai adiantar ela ir neste lugar, porque o que essa filha está a passar, ela tem que passar e ninguém vai tirar dela, porque é karma. Ela vai ir nos primeiros tempos, ela vai se iludir com uma melhora, que a melhora vai ser só na mente dela e não na prática. E num curto período assim ela vai criticar o lugar e vai ficar mais triste, mais aborrecida, e não vai aceitar a orientação que vai receber nesse lugar, e será uma orientação correta. Não vai mudar nada do problema que ela está. Me disse aquilo e, repórter, eu escutei atento e disse para essa mãe, né, tu como caminha num caminho que se diz de luz, tu tens que compreender que existe karma. O que tu sabe sobre karma? E ela não conseguiu me explicar. E eu digo assim: olha, eu só vou te resumir. Eu só vou te resumir algo, mas eu gostaria que ficasse para a senhora. Ninguém tem o direito de tirar a confiança do outro, ou a fé, ou a senhora como mãe. Eu só vou lhe falar se a senhora ficar para a senhora. E ela me disse: vou ficar sim, pode confiar que eu vou. E eu resumi: não vai alterar nada na saúde dela. Ela vai continuar como está, porque é karma. Repórter foi nesse lugar, disse que foi 3 meses. Disse que no primeiro mês foi lá no auge assim da ignorância e da estupidez, dizendo que estava muito bom, que já estava se sentindo bem, que estava melhorando. Repórter, os 2 meses seguintes foi só crítica, crítica e crítica, e se deu conta que nada mudou. Então o benzedor tem que dizer assim a muitas pessoas, repórter, que procuram querendo ouvir aquilo que querem ouvir. E o caminho certo, o caminho de luz, não vai te dizer o que tu quer ouvir, vai te dizer o que tu tens e precisas ouvir. Então, meu repórter, isto é karma. Ela precisa passar pelo aquilo ali está no caminho dela, e nessa existência é chamado de karma. Ninguém vai tirar. Quando tens um karma, ninguém te tira. O único que pode e que tem esse poder é Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe. Nada e ninguém mais. E benzedor, te ouvindo falar, né, prestando atenção no relato, a gente nota que o fato dela ter lutado contra esse karma teve um peso de revés ali, né? Isso mesmo, realmente, repórter, teve um revés, porque daí já foi o pensar, já foi a positividade, já foi o discernimento, né? Tudo isso ficou mexido.
E o benzedor diz assim: por isso que o bem, a força e a luz não tem renome. Repórter, não é assim que funciona. Não é um lugar, não é um médium. É Deus acima de tudo e de todos. Só quem pode anular um karma é Nosso Senhor e Nossa Senhora. Se nós temos que passar, nós temos que pensar assim, repórter. É só nessa existência. Tu supera e depois lá na frente sim, aquilo lá não terás mais aquela dívida. Tu só tens que corrigir. E pronto. E só nós podemos. Depois dessas duas autoridades sagradas, só nós. Não vai nos acompanhar sempre um karma. O karma é a dívida, tu pagou e estás livre. Mas como pagar, repórter? Não te lamentar, aceitar. O nosso físico pode ter um problema, pode ter uma limitação, pode ter uma sequela. Repórter, mas nossa alma, não. Temos dois corpos, o físico e o corpo astral. E o corpo astral não é perecível, o físico é. E uma dúvida que surge, assim, benzedor, nessa função até de lutar contra o karma também, mas pensando em não atrair o karma dessa vez, né? Existe a possibilidade de tu acabar interferindo no karma de uma outra pessoa e pegar pra ti um karma que não seria teu? Realmente, existe sim. Repórter, boa pergunta. O porquê que não devemos de ser intrometidos, repórter? O porquê que não devemos de ser os donos da verdade, tudo saber e tudo querer? Por causa desse fator, entra aquele grande ensinamento, vigiai. Quando tu queres alterar e mexer na vida do outro, aquele mal, aquele karma, aquela dívida pode se levantar contra a ti. Quantos me dizem assim, ai, benzedor, pobrezinho do fulano tá assim, pobrezinha da fulana tá assado. Repórter, quanta coisa feia o benzedor vê, o benzedor fica também mexido, mas não interfiro. Tu falou demais, tu vais pagar o preço. Sim, se tu interferir num karma e tu interferir de forma errada, tu já vais estar levantando outro karma para ti mesmo. A justiça divina, ela é suprema e ela, como suprema, é divina e justa. Se eu devo, eu pago, repórter. Se eu mereço, eu recebo. É assim que funciona. Ação e reação. Karma é sempre o mal feito por nós mesmos. E nós não temos livre-arbítrio. Se nós quisermos ajudar, nós ajudaremos, né, repórter? Se nós queremos prejudicar, nós prejudicaremos. Se nós não querermos ajudar e nem prejudicar, repórter, não tem como nós sair dessas duas estradas. Muitos espíritos pedem ajuda ao benzedor e os mentores estão e eles me dizem assim, os necessitados, eu nunca prejudiquei ninguém, benzedor. Ou Ailton, uns me chamam de Ailton, outros de benzedor ou médium. O pseudônimo não importa. Mas, benzedor, me ajuda. Eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo. O desencarnado falando, porque eu nunca fiz mal para ninguém. E aí o mentor me dá assim o esclarecimento. Meu filho, ele está te dizendo certo, ele nunca fez mal para ninguém. Mas ele também nunca ajudou ninguém. Então, resumindo e te esclarecendo, quando nós não ajudamos ninguém, repórter, nós fizemos mal principalmente para nós mesmos. Se tu não ajuda, tu fez mal. O não ajudar é fazer mal para as leis divinas. E há aí, pelo que eu percebo, um limite que tem que ficar muito claro. Um limite que deveria ficar muito claro é a diferença, né, entre o ajudar e o interferir em uma situação. Isso, realmente. É uma linha tênue.
Quando nós julgamos que o outro é pobrezinho, repórter, nós estamos se levantando contra as leis divinas. Benzedor é Deus que faz. Deus não cobra de ninguém. Deus não cobra conta de ninguém. Deus nos ensinou o bem e a luz. Quem nos cobra conta são outras partes contrárias à de Deus. Se nós seguirmos e procurarmos caminharmos dentro do mais próximo que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor nos ensina, nós não estaremos sozinhos, nós não caminharemos sozinhos, repórter. Agora, quando nós escolhemos a distância e ver isso como errado, hoje mesmo o benzedor vê quantos brincando com nosso Senhor Jesus Cristo, repórter. Uma vez cheguei num lugar assim, tinha 3 homens assim, e um dizia assim: Jesus quis ser bom, olha o que as pessoas fizeram com ele, pregaram-lhe na madeira. Sabe que aquilo assim, até hoje assim, aquilo chegou a me causar assim, quase que náuseas, repórter. E eu gravei assim muito bem assim, quem falou assim, essa palavra, e os outros tudo riram. Repórter, tempo depois eu vi assim, essa pessoa que falou essa infâmia passar por tantas coisas e tantos dissabores na vida. Então as palavras têm poder, e certas palavras que nós falamos levantam-nos certos karmas. Ajudamos no que é possível, mas não pegamos aquela conta, repórter. Quando tu diz que o outro é pobrezinho, então quem o julgou, quem o condenou, se a justiça divina o condenou, é errado, né? Se ele é pobrezinho, ele é vítima. Não. Ajuda sem julgamento. É nós mesmos que contrairmos, né? E karma é isso. Karma ninguém pode mudar. O ser humano não pode. Agora, naquele que nos fortalece, tudo poderemos, né? É como nosso Senhor Jesus Cristo fez o paralítico andar. Ali era um karma. Repórter. Ele tem esse poder. A Santa Mãe tem esse poder. O Divino Espírito Santo tem esse poder. A Santíssima Trindade tem esse poder. E seus filhos da luz, na luz, nossos mentores, nossas mentoras, repórter, eu não digo que eles tenham esse poder de fazer, porque o benzedor está explicando que só Cristo e Nossa Senhora, né? O que é abençoado, a Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. Repórter, mas os mentores, seus servos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, eles não podem, mas eles têm crédito. Se eles pedirem ao Pai, o que acontece? Se o nosso herê pedir em favor do benzedor, em favor do repórter, em favor daquele que foi instruído, guardou a instrução e tem fé na instrução. Se o herê pedir, o que acontece, o repórter? O milagre, a bênção é concedida. Por isso dizer, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nosso Senhor Jesus Cristo, ali eu estarei. E qual tipo de conduta transforma uma pessoa a ponto dela ter esse merecimento de um karma ser retirado dela com um milagre? Repórter, é tão simples. É tão simples essa pergunta. Se nós nos ater o que nos é pedido pelo Sagrado Cordeiro, pela Santa Mãe, fé. Se resume em fé. Nós não podemos nada, mas nós, com Nosso Senhor, podemos tudo. Só fé. Ele não pediu para nós desafiar as altitudes, repórter. Para nós desafiar as feras, para nós fazer grandes coisas extraordinárias, desafiar a Mãe Natureza, desafiar nossos limites. Ele nos pede só fé. Fé em quem sabe fazer, no Pai, na Mãe de tudo e de todos. Se nós tivermos, nós já somos merecedores. E benzedor, parte de ter fé seria aceitar esse karma? Já é uma parte muito sagrada. Quando tu aceita, repórter, tu acende talvez o farol verde da cura, daquela força que diz assim: o que o homem não pode, o que o ser humano não pode,
Deus pode. É lindo isso, né? E assim como nessa situação, né, a gente precisa reconhecer que tem um problema para poder tratar ele, aceitar que tem esse problema para poder tratar, aceitar que a gente precisa de ajuda. E olhando também para essas semelhanças que existem, em vários episódios já conversamos sobre outras semelhanças assim, na qual a Terra é uma cópia imperfeita do espiritual, né? Lá nós temos policiais, assim como na Terra. Lá nós temos prisões também, já que a gente está falando do tema de justiça, de dívidas, enfim. E lá também nós temos os tribunais do karma. Realmente sim, repórter, com certeza. Tudo é muito bem separado, tudo é muito bem programado, tudo é sublime nesses lugares. São lugares de perfeição, né? Tudo é arquivado, tudo... Nossas experiências estão todas arquivadas nesses lugares, né, repórter? Karma hoje mesmo assim a gente vê no nosso mundo atual, no dia a dia. Repórter, quantas síndromes existem? Quantas limitações existem, repórter? Síndromes mesmo, quantas nós poderíamos citar? Agora daí, pais e mães, familiares ou outros compreenderem, entenderem, aí já é outro passo e outro assunto. Mas eu mesmo, repórter, sou pai de alguém que traz uma síndrome, né? E sempre foi muito bem esclarecido para mim. Meu filho, não só atua como todos os demais. É karma. É dívida. É algo que tem que ser corrigido. E aí? Então, o benzedor diz assim, ó, os pingos nos is, e a gente aprende assim, repórter. A gente trouxe uma dívida, mas um dia nós pagaremos ela, quitaremos e tudo tranquilo. É uma dívida, na maior parte das vezes, assim, que vai se refletir no nosso físico, não na nossa alma. É muito simples, mas muitos não querem compreender e nem ter esta compreensão. Pois é, e tu mencionou, né, a síndrome como um dos karmas e outras situações também de questões neurológicas que podem trazer às pessoas uma dificuldade de socialização, por exemplo. Só que muitas vezes essas pessoas que têm a síndrome, elas podem não conseguir compreender que isso é um karma, entender como é que isso funciona. E aí, nesse caso, entraria o papel dos pais para conseguirem aceitar esse karma e também, né, explicar melhor essa situação, tornar essa experiência mais fluida? Realmente, em partes, realmente, porque assim, ó, repórter, quando nós trouxemos um karma, nós estamos cientes que é uma dívida. O espírito sempre é ciente, até porque tem um trabalho, um processo muito grande por detrás, e nós mesmos aceitamos. Aí o tu vacilou aqui, tu vacilou ali, tu vacilou lá. Então tu precisas reencarnar, e para corrigir existem essas formas. Qual que tu te adapta melhor? Tem tudo isso. Repórter, não é nada força, não é nada bruto. Nós estudamos para aceitar, e nós aceitamos por quê? Porque é passageiro. Quantos vêm, repórter, e sadios, e de repente tem um problema de saúde e vão para uma cadeira de roda, por exemplo? É karma, repórter, é karma. Daí tu vai para a cadeira de roda, ali tu fica e depois tu parte. Repórter, quantos familiares, quantos amigos e amigas assim eu já vi me dizerem assim, eu alcançasse o espírito de tal pessoa está presente. O cadeirante, o benzedor, cadeirante. Ele está numa cadeira, né? Por quê? Repórter, lá do outro lado não existe cadeira. Não existe isso. Existe como karma aqui, para nós corrigirmos. E aí não, o espírito está como nós. É um espírito sadio. Mas a tal tempo ele passou aquela etapa. Aquela etapa seria só aqui. Ele corrigiu e hoje está pago. Ele não tem mais essa dívida.
Ele tem a mesma saúde nossa, só que hoje muito melhor, hoje ele está em espírito. E aí eles ficam abismados, mas é assim. Aí eles esperam ver o seu ente cadeirante, numa cadeira. Repórter, são tudo provações momentâneas, como óculos. Se o espírito quiser materializar, ele vai materializar, mas do outro lado não existe, não tem. Não existe problema de visão do outro lado. E aí tu vai ligar sempre porque tu conheceu fulano numa cadeira ou numa cama e vai ficar assim, não, repórter. Ai, meu pai estava velhinho, já estava doente. Aquilo ali é o através do tempo, da idade. Não que o espírito tem aquelas limitações. Partiu com 60, vai te aparecer com a aparência de 60, nem sempre, repórter. Ou a nossa melhor versão é o 60, é o 80, cada um escolhe a que quiser. Tu partiu com 80, se tu quiser aparecer e usar a tua aparência de 20, que foi o que tu mais gostaste, que mais te sentes bem, tu vais fazer, vais projetar e vais concriar. É assim que funciona. E aí, se tu é iluminado, repórter, tu vais usar a aparência que demonstra enfermidade, dor, poderia dizer assim, os momentos mais delicados de ti. Não, tu vais e tens o merecimento de mostrar o teu momento de maior auge. E olhando para essas curas, entendendo que os milagres podem acontecer conforme a gente dá o sinal verde através da aceitação, da fé, quem são os guardiões que atuam no guarnecimento do karma? Repórter, às vezes são guias familiares. Às vezes são guias familiares. Aqueles que te amam, que te prezam e que nos momentos de maiores aflições, que são nossas dívidas, estarão conosco. Eles estarão ao teu lado assim, te intuindo, meu amigo, ou meu filho, ou minha filha. Isso é passageiro, não te ilude, tu não é assim. Tu és perfeito. Isso é transitório, então aceita. Aceita, paga a dívida, não volta no erro, porque sabes o preço que tem, a dor que é. Vão estar sempre influenciando para o bom caminho, né, o repórter? Para o equilíbrio. Mas óbvio que não é simples assim, nem todos aceitam, né, repórter? Tu aceita reencarnar com aquele problema ou vir sadio e depois surgir aquele problema. Mas tu pode muito bem, depois de tu ter provado o físico sadio e aqui na Terra te acometer aquele karma, tu te revoltar e tu ir contra, tu não aceitar. Se tu não aceitar, repórter, tu não vais pagar dívida, tu tornarás a vir assim toda a reencarnação, até tu aceitar. Quando tu aceita, também tu te liberta, porque quando tu aceita, tu vai ter certeza assim, é transitório. Pro papai do céu e mamãe do céu, tudo é transitório, repórter. Nada é degenerativo, nada é para sempre, né? Então, esses são os companheiros que caminham junto de quem traz essas dívidas. Sem contar os anjos, às vezes outros mentores, né, repórter? Porque o benzedor diz assim, qual de nós está livre? Eles surgem depois, outras vezes já surge no nascimento, mas outras vezes ele surge lá numa idade avançada, repórter. E aí, mas quando tu tem o conhecimento, já não tem mais o mesmo peso, né? E assim como esses espíritos ajudam as pessoas a aceitarem o karma, por outro lado existem os espíritos que trabalham, por exemplo, no arquivamento, nos tribunais do karma. Quais seriam? Repórter, eu te diria sim, né? Porque são inúmeros nomes, mas o benzedor te resumiria assim: são todos irmãos e irmãs, servos e servas de Nosso Senhor. São engrenagens divinas e cada uma com o seu peso, tom e amor sagrado. Repórter, a mesma coisa, assim, tu quer ver a ignorância, a burreza, a maldade, a maledicência que muitos têm na cabeça. Tu vê facilmente, assim, muitos dizerem, eu mato, eu dou tiro, eu faço, eu aconteço. A vida do outro, geralmente para alguns, que graças ao Papai do Céu e à Mamãe do Céu não são a maioria e jamais serão. Mas para alguns de nossos semelhantes é tão simples, né? Tu causar dor ali no filho de outros, no irmão de outros, do teu semelhante.
A gente vê tanto crime, a gente vê tanto, por exemplo, tanto feminicídio, a gente vê tanto homicídio, a gente vê tantos na dependência da droga, né? Nas coisas ilícitas, na força da química. Repórter, então, assim, a todos que isso fazem, aqueles que gostam de tirar a vida do outro, aqueles que tiram, que eu diria assim, não é tirar a vida. Para o benzedor não é tirar a vida, porque nós no nosso corpo físico não é a totalidade da vida. E o Pai do Céu sabe como é, repórter, já nos deu, por isso que nos deu a vida eterna. Por isso que o benzedor muitas vezes sorri quando escuta assim, muitos dizer assim, matei fulano ou matei fulana, por exemplo, num feminicídio, muitos não dizem, não dão risada ainda, não, ela não foi minha, não será de mais ninguém. Não é o que diz muitas vezes na frente das próprias famílias, dos filhos, dos irmãos, repórter. Isso é doloroso, mas por dentro assim, o benzedor dá um sorriso iluminado quando escuta isso, porque é um ser ignorante, porque o benzedor acredita piamente naquele dizer que os sábios dizem: o homem jamais desfaz o que Deus faz. Repórter, no máximo, quem fez o feminicídio conseguiu matar o físico, somente o físico e o espírito. Nós temos esse poder, repórter? Tem esse poder de matar o espírito, de desfazer o espírito, como matar o que não morre. Como foi falado lá o Exu falou lá no filme do Besouro, né? Como matar o que não morre? Existe morte sem vida ou vida sem morte? Não. Então, a todos que pensam isso, o benzedor diz assim, não existe como e não tem como, sendo que é um ato que fere os olhos de Nosso Senhor, né? E que aí nós construímos um dos mais pesados karmas. Que, repórter, muitas vezes assim eu vejo fulano ali teve a vida ceifada aos 20 anos, e aí o mentor tá junto e muitas vezes me diz assim, te tocou, meu filho? Sim, uma vida com 20 anos foi ceifado, né? E aí já me diz assim, meu filho, mas tu sabia que aquele espírito que foi ceifado com 20 anos, ontem ele ceifou o filho de um pai e de uma mãe também aos 20 anos. Então, o outro espírito partiu com 20 anos, ele também teve só 20 anos ele plantou isso. A dele também foi interrompida com 20 anos, porque ontem ele semeou isso. Ou fez o feminicídio, fez uma mãe partir aos 20. Vários causos, relatos assim que já me foi repórter esclarecido sobre. Então por que não devemos julgar nem pré-julgar? Aí aquele ali que ceifou ontem um com 20 anos, o seu karma foi como? Ser ceifado pela mão de outro que pensa o mesmo do que ele pensou lá atrás, ação e reação. Aquele que deu o tiro no fulano, mas deixou o fulano sequelado, deixou um próximo de nós sequelado. É de verdade, repórter, que o amanhã ele nascerá com aquela sequela. Ou o amanhã naquela idade ele também levará um tiro naquela idade e causará aquela sequela. Então é triste assim a gente pensar assim, mas nós temos que pensar antes de agir, né, repórter? Nós temos que raciocinar antes de agir e de fazer. Não fazermos e pensarmos depois. Então, tentando elucidar, assim, tudo isso é karma, repórter. Aí uma mãe e um pai vai me pedir esse benzedor, me faz uma segurança, me faz um patuá pro meu filho anda com marginais, é do meio disso, é do meio daquilo, eu quero uma proteção, e aí eles me dizem assim, os mentores, repórter, não adianta patuar e nem segurança assim para karma. Tiver no teu caminho, foi tu que trouxesse. Um dia vai te encontrar. Então, que seja assim, ó, de paz, de luz e de progresso, de caridade, de amor, né, repórter? Que aí, ação e reação, o que nós vamos receber?
o mesmo que plantarmos. E benzedor, qual é o peso da intenção do ato no contraimento de dívidas kármicas? Repórter, eu penso e vejo que o que vale, o que prevalece é a intenção. Não é o resultado, é a intenção. Como eu gosto de explicar assim claro e nítido, repórter. Por exemplo, nós. Eu vejo que tu tá chegando ali, eu te vi primeiro no corredor e eu me escondo ali e vou te dar um susto. Eu tenho a intenção de dar um susto no meu repórter, porque eu te vi primeiro. A intenção me diz assim, eu vou dar um susto no meu repórter, eu vou brincar com ele. Repórter, e vá que eu te dei um susto ali e eu não sei, tu tens algum problema cardíaco. E com o susto tu termina partindo, tu termina morrendo. Aí o benzedor pergunta assim, eu vou ser punido pela tua morte? Óbvio que não, repórter. A intenção do benzedor era só te assustar e brincar. A intenção era boa. Vai pesar a intenção. Aí pode ser 2 fatores. Ali naquele momento seria a tua hora, mas também naquele momento eu inventei de brincar contigo. Simples assim. Não, o que vale é a intenção. Agora, eu briguei contigo, eu briguei com outro lá, outros brigaram, por exemplo, repórter, porque não vou nem dar esse exemplo, porque nós não somos disso, né? Nós somos de paz, de luz, e esse tipo de pensar não passa em nossas mentes, graças à grande mãe. Mas, repórter, por exemplo, lá teve uma briga lá com 2 lá, um daqueles 2, ou de repente os 2 tiveram a intenção, se pudesse, ceifar a vida um do outro. Não conseguiram brigar ali, chegaram outros, apartaram, terminou a briga, foi um para cada lado, terminou, encerrou. Repórter, mais tarde, lá num momento, a tua intenção vai prevalecer e ela vai te encontrar. E aí tu pagarás o preço, mesmo que tu não fizesse, mas tu teve a intenção, tu já fez. Pensamento é força, pensamento é energia. Então, te respondendo, o que interessa, o que a punição é do tamanho da tua intenção. E quando a pessoa não tem a intenção, pegar o mesmo exemplo do susto, né? Ela sabe que, num caso em que a pessoa soubesse que a outra tem um problema cardíaco, mas ainda assim a intenção não fosse dar fim àquela encarnação, somente assustar e brincar, mas assumindo o risco de que algo poderia acontecer já que ela sabe do problema. Repórter, mas mesmo sabendo assim que tem um problema, que pode ter esse risco, será pesado diretamente. Tua intenção. E tua intenção não é fazer, então tu não serás punido pelo aquilo que tu não quisesse fazer, não quisesse causar. É muito justo e é muito claro e é muito transparente. A vida ela acontece de uma forma muito organizada, né? Ela tem a sua sabedoria. Para encerrar então esse episódio, né, uma fala tua a respeito da importância da gente saber reconhecer o presente da vida e valorizá-la tanto em nós quanto no outro, principalmente. Repórter, é sempre bonito, né? Mas o benzedor diz assim, repórter, que a vida é bela, a vida é muito boa, é muito bonita. Com karma ou sem karma, a vida sempre vai ser bonita. A gente vê manos e manas aí com grandes karmas, repórteres sorrindo e brincando e amando a vida. E aí muitas vezes nós que não temos nenhum karma, graças a bom Deus e a Mãezinha do Céu, não incutimos nesse caminho. E por tão poucas coisas e bobagem a gente vê tanta lamúria, tanto lamento, tanta tristeza por nada, repórter. Então, o benzedor já vê assim, que karma é uma dívida, mas certos karmas também são para nos aguçar a vida, nossos olhos e nossos sentidos. Se alguns que carregam karmas, eles sorriem, eles são felizes, eles querem viver, eles não estão nunca para baixo. Não é um ensinamento também, repórter? Então, não vejo karma como uma punição. Vejo como uma correção. Não vejo como punição, vejo como uma correção.
o juiz de nós é nós mesmos, né, repórter? Se nós, assim, nosso Senhor Jesus Cristo não ensinou, não deixou bem claro que o que plantarmos, colheremos. Se nós plantar espinho, vamos colher rosa. Aí nós vamos colocar as culpas no grande pai, na grande mãe ou nas leis divinas? Não, repórter, temos que colocar em nós mesmos, né? Então, correção, e correção sempre é bom. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, não é aquele que diz sim para tudo, ele vai te dizer não. Aquele não vai doer em nossos pais, em nossas mães, mas, repórter, vai acender uma luz que diz assim, é assim que tu vai preparar ele para o amanhã. E karmas também são assim, são ensinamentos. Tu sofreu, tu padeceu, te doeu, tu sabe o peso. Repórter, dificilmente tu vais novamente reincidir naquele mal. Dificilmente tu vais repetir, porque tivesse uma lição. Agora, bom ou mal, quem tem que julgar é nós mesmos, né? Se tu amar a tua vida, tu tens que amar do outro. Se tu não ama a do outro, óbvio que aos olhos do grande pai tu não ama a tua, porque estamos todos ligados. Então essa é a visão do benzedor. Tu falando sobre isso, assim, de aceitar o karma e atuar sorrindo na vida e viver sorrindo ainda assim, me lembrou uma história de um livro que tu mesmo me recomendou e emprestou para eu ler, que é O Gigante Deitado. É uma história muito bonita de um médium que ajudou, encarnado aqui, inúmeras pessoas e ajudou a transformar a vida de muita gente. Queria ouvir um pouco de ti sobre o teu aproveitamento dessa lição. Olha, repórter, eu tenho a te dizer que... E ali também foi karma, né? Deixou bem claro a todos, né? Para de se apiedarem, para de ter pena, para de... Ninguém que tem karma precisa da pena do outro, jamais. Para o Benzedor foi um dos livros mais impactantes e mais sagrado que o Benzedor também já leu. É muito forte e é muito bonito. E aquele karma não ensinou, não inspirou tantos demais, repórter. Quantos que viviam de lamento, de lamúria e de choro ao conversar com ele por minutos. Não perdiam na hora assim, os lamentos, não viram, não ficava bem claro que as dores que tinham, as bobagens que tinham, era tudo ignorância e burreza, que não tinha peso nenhum perto daquele irmão que trazia aquele, né? Então eu te digo assim, né, repórter, sei que impactou para ti, para mim também, e eu acredito que todos os amigos e amigas que procurarem essa leitura também vai impactá-los, também vai curar muitos e muitos e muitos, porque, repórter, quando nós não nos lamentamos, não andamos choramingando, nem chorando, nem se lamentando, nem se exclamando, repórter, nós já temos conosco uma luz bastante brilhosa e salutar, porque lamento é doença. Lamento é enfermidade, é febril na alma, está além do físico. E quando nós sofremos calados, quando nós aceitamos nossas dores, nossos karmas, nossas expiações, repórter, nós começamos a subir nos degraus chamado evolução. E às vezes atraímos o karma para esse dispositivo, para sabermos que dor e enfermidade nenhuma é maior do que o poder divino de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe Santíssima. Eu posso te dizer, repórter, eu aprendo e aprendi muito mais pela dor. E os que são forjados pela dor são os mais poderosos e os mais fortes. Isso eu aprendi e escuto muito isso. Um espírito que é forjado pela dor, ele é o espírito mais bem preparado. Amém. Que a gente possa viver com cada vez mais resiliência, levantando a cabeça, principalmente para olhar para o céu e agradecer pelas dádivas que temos, a mais grande delas, Jesus Cristo em nossas vidas,
né? E continuar fortes e firmes, buscando uma evolução, buscando um mundo melhor com mais amor ao próximo. Repórter, eu agradeço sempre Nosso Senhor Jesus Cristo, meu ídolo, e a Nossa Senhora, também meus ídolos. E dizer assim que a cura, o amor, a luz está acima de todo e qualquer karma. E essa parte sempre mexeu muito comigo, repórter, esse dizer sagrado que diz assim: como matar o que não morre. Quando olharem assim, que nunca aconteça, mas quando olharem para um de nós, por exemplo, no momento de aflição, que se vê assalto, se vê muita coisa triste, né, repórter, no nosso mundo. Quando o inimigo nos disser assim: eu vou te matar, eu vou isso, eu vou aquilo, que tenhamos a paciência, a calma e a fé de lembrarmos que não somos carne e que não tem como matar um espírito. O máximo nosso físico. Mas até isso, repórter, se nós puxarmos por esse raciocínio, o espírito é que dá força à carne. Tanto é que quando nós, espíritos, retiremos de nossa matéria, ela apodrece, ela fica sem vida. Então, não podemos temer isso, não podemos ter medo disso, não podemos temer karma, não podemos temer dor. Só temos que compreender assim, que todo mal é passageiro e não há mal que dure. Eu falo isso porque já escutei muito isso, repórter, né? Já evidenciei em outros podcasts. Repórter é deselegante, é dolorido para quem escuta, mas quando tu tens o conhecimento mesmo, isso não tem poder nenhum. A não ser que nós se sintamos de carne e osso, como alguns, que pensam e repensam que são só carne e osso. O benzedor não, o benzedor sabe, tem convicção e certeza que sou e somos imortais. Um abraço a todos, luz do grande pai e da grande mãe, a todos e todas, agradecendo aos mentores luminosos pela inspiração, pelo cuidado, ao meu querido repórter, e luz divina a todos. E gratidão. Gratidão, meu querido benzedor, por mais essa conversa, por esses esclarecimentos. Gratidão a Cristo, nosso grande Pai, à Virgem Mãe, aos grandes e salutosos mentores. Gratidão a vocês que nos escutam. Compartilhem esse episódio com aqueles que vocês sabem que precisam de uma palavra de paz. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.